uma pausa aqui na nossa programação musical para o nosso bate-papo de todas as manhãs. Sabem que em meio ao, vamos dizer assim, ao avanço das fraudes digitais e também ao uso cada vez mais sofisticado de informações públicas, cresceu e muito um tipo de golpe que está preocupando pela forma convincente com que engana suas vítimas. Golpe do falso advogado. Utilizando dados reais e uma abordagem bem estratégica, criminosos têm conseguido se passar por profissionais confiáveis para obter aí as suas vantagens financeiras indevidas. É sobre esse tema que a gente vai conversar hoje aqui. Estou recebendo a advogada Daiane dos Passos Sabedotti. Bom dia, bem-vinda, Daiane. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui podendo falar sobre o golpe do falso advogado, né? Que tem atormentado não só a mim, mas a todos os colegas, né? Já falamos, não especificamente sobre, mas a gente já deu alguns indícios Umas aqui. pinceladas, né? Principalmente esse ano, como cresceu, né? Cresceu muito. No mês passado, eu li uma matéria que saiu no grupo Pampa, falando que é um dos principais crimes dentro do estelionato, o golpe do falso advogado. Crescimento exponencial, eu esqueci os números, deveria ter trazido. Quero te perguntar, trabalhando na área, quando que tu percebeu que isso deixou de ser pontual e virou um problema recorrente? Realmente, nos últimos meses tem sido um problema recorrente. Para mim, deixou de ser pontual quando eu comecei a, pelo menos uma vez por mês, ter clientes enviando mensagem, dizendo, olha, você trocou o número, olha, eu recebi essa mensagem. Eu acho que foi de novembro para cá, ou é toda semana que eles utilizam a minha foto e ligam para os clientes, ou a cada 15 dias, tem sido recorrente. Então, assim, no início eu fazia boletim de ocorrência, eu fazia o boletim de ocorrência e tal, mas é inviável agora hoje toda semana eu ter que ficar fazendo boletim. Eu aviso os clientes, né? Sim. Coloco nas redes, mas a maioria eu já orientei como fazer, né? Mas eu entendo que deixou de ser pontual quando passou a ser realmente mensal, quinzenal. Teve uma semana que foi 2 vezes. Nossa, isso Teve um espaço de 3 dias. Tá? E assim, não é só comigo, é com todos os colegas, todos os advogados estão reclamando da mesma coisa, né? A OAB tem criado campanhas, né, nesse sentido de orientar a população. Nós, advogados, também estamos orientando nossos clientes, mas eles usam scripts, eles usam da persistência. E eles afetam, eu acho, o que é principal, que é a relação cliente-advogado, que é a confiança. Sim. Que a confiança, sim. que a relação cliente-advogado, ela é baseada na confiança. E eles minam isso justamente, né? Como eles conseguem, por exemplo, esse acesso a informações que são tão detalhadas nos processos? Tem processos que são públicos, né? Então, tu vai digitar o nome de uma pessoa e vai aparecer, por exemplo, o site do Jus Brasil. Ele vai aparecer, tá? E eu acredito, isso é uma percepção minha, eu não estou falando de órgão da OAB e tal, mas alguma coisa sim, ela vem de pessoas que têm a OAB, que têm acesso ao EPROC. Então, por exemplo, assim, eu tenho acesso ao EPROC, que eu sou advogada, sou cadastrada, e eu vou digitar a tua OAB e vai me puxar todos os teus processos. E se eles são públicos, eu consigo acessar as informações, o nome, o valor da causa. Eu já tive casos que eles baixaram a inicial e a procuração e mandaram para o cliente. Eles não costumam fazer isso, tá? Sim. Geralmente eles não fazem. Eles só dizem, olha, começa com uma mensagem, eu tenho uma boa notícia e nós ganhamos o processo no valor de tantos. E a pessoa diz, opa, só que daí a pessoa não se liga na hora que é um número estranho. É a minha foto, sim, mas não é o meu número. Sim. Aparece um outro número, geralmente, até para ficar mais convincente, ultimamente, eles têm utilizado o código 54. Nos primeiros golpes era o código 51, né? Então, hoje, o que eles fazem? Eles pegam os advogados da área 51 e cadastram um novo chip 51.
e pega os advogados da área 53, do código 54, enfim. E os números são esses para não ficar tão discrepante, né? E a pessoa às vezes não se liga. Aí manda, a senhora trocou de número? O escritório mudou de número, né? Então é bem importante isso. Comece a desconfiar. Pode ter a foto do seu advogado, mas o número não é dele. Então converse com o seu advogado nos canais oficiais, que é o número que você sempre conversou. Tá? Às vezes, eu entendo, a nossa vida é muito corrida, então às vezes vai mandar uma mensagem, o advogado não vai estar ali podendo responder, ou se não tem a secretária, às vezes é o próprio advogado, né, que atende, que atende as chamadas, as mensagens, ele vai demorar um pouquinho para responder, não conseguiu, vá até o escritório do advogado, se possível, né, mas não passe dinheiro para um número estranho, né? Nossa, é extremamente preocupante isso, porque ouvindo o teu relato, já começa, ganhamos o processo. Já tem toda a positividade da pessoa naquele momento. O que eu tenho visto as mensagens, né, pelo menos dos meus clientes. Ele começa assim então, né, como que começa o golpe? Eles entram em contato com a pessoa. Uma dúvida antes, né? A gente pergunta assim, como que eles conseguem o telefone? E outro dia, conversando com um cliente meu que é policial, ele disse que há sites que se paga e tem todas as informações da pessoa. Nome de pai, onde é que compra, os telefones. Então, ali eles conseguem, porque geralmente a gente não coloca telefone do cliente no processo, mesmo quando a gente vai cadastrar. A gente coloca o nome, os dados principais, mas telefone a gente não coloca. E como que eles têm acesso ao telefone? Então, eles pagam esses sites. E vazamento de dados, de outros dados, né? E a gente não pode esquecer que há venda de listas ilegais. Sim. Né? Então, tem pessoas que compram essas listas de dados, tá? Então, como que começa? Arnaldo, boa tarde, aqui é a Daiane. Nós ganhamos o teu processo contra o fulano. Tá? E o juiz já liberou o alvará, né, no valor de R$70 mil, tá? Daí tem duas modalidades ali, ou eles já começam ali que ganhou R$70 mil, tá? E daí para isso você tem que fazer um depósito para liberar, tá. Ou então agora nós vamos fazer uma chamada lá com o STJ e nós vamos fazer uma chamada de vídeo que você vai participar, só que o teu advogado não pode estar junto. E aí eles fazem a chamada de vídeo com a vítima, né, para tentar, às vezes, pedir os dados bancários e, às vezes, também espelhar a conta. E aí, com isso, eles conseguem pegar, eles mandam pelo link, né, pelo link eles conseguem roubar esses dados aí. Porque eles mandam o link para a pessoa para fazer a videochamada com o juiz do STJ. Não é nem do juiz da comarca de Farroupilha, não, é o juiz do STJ, né? Então, assim, é muito comum isso. E outra, eles mandam às vezes 10 horas da noite também, eles continuam falando com os clientes, sabe? Então, assim, e eles eles induzem a pessoa, porque eles têm scripts de como fazer a pessoa cair no golpe, né? E geralmente a pessoa, quando que ela nota que ela caiu no golpe? Geralmente depois que ela fez o pagamento e o falso advogado deixou de responder, né? Sim. Aí ela nota que ela caiu no golpe. Quando já tem aquele bloqueio, aí ela vai notar que caiu. Então, assim, como que eu sei que é um golpe do falso advogado? Primeiro, o que tu vai contratar, o que tu vai acordar com o teu advogado são os honorários dele. Isso, ok, é devido, tu vai pagar pro teu advogado. Agora, não existe pagar para receber um alvará. Não existe pagar para receber um alvará. Se você ganhou o processo, o teu advogado vai informar uma conta para depositar. O que geralmente nós, advogados, fizemos? Nós informamos a nossa conta, o valor entra na nossa conta, a gente já tira o percentual que é devido, que é o honor que a gente combinou com o cliente, e passa o restante para o cliente. Então, eu vou ligar e vou dizer, Arnaldo, a gente ganhou a ação, tá? Vai vir o valor de tanto, tá? Eu vou descontar o meu percentual dos honorários contratuais que a gente fez e o restante eu vou te passar. Qual que é o teu Pix para mim te passar o valor? O padrão, então... O padrão é esse, né? Ou então, assim, qual a conta que eu posso fazer o TED ou a transferência, né? Então, o padrão é esse. Agora, você depositar para o juiz liberar não existe. Então, qual é o primeiro indício? Bom, o primeiro indício veio uma foto do teu advogado com um número que tu não tem salvo.
Certo. Primeiro indício. Depois, assim, ó, tu vai conversando com eles, são erros grotescos de português. Sim. Que um advogado normal não falaria ali. Eles fazem um alvará falso, é muito grosseiro o alvará. Não tem nada a ver com o logo, nada. É totalmente fora. Eles pegaram, acho que é um logo do STJ, botam o nome de uma pessoa que assinam. Então, assim, é muito grosseiro. O alvará judicial hoje, ele é eletrônico. Então, a maioria não sai mais o alvará, assim, sai, a gente imprime, até pode mandar para o cliente, mas ele não... Ele é eletrônico, então o advogado ele tem o sistema mesmo que ele entra ali e vê o valor que foi liberado. Né? Então, assim, é muito importante. Não faça pagamentos que não seja para liberar valores. Não existe isso. Isso é bom a gente destacar que, vamos dizer, é uma prática que um advogado verdadeiro nunca vai adotar, né? Nunca vai adotar. Ressalto de novo, o que você vai pagar para o seu advogado, que são os honorários que você acordou, é uma coisa, né? Agora, guia para pagar, liberar. Imagina, teve uma cliente minha que eles disseram, dia 24 de dezembro, ligaram para ela, no dia 24, que era recesso, que o alvará estava, e ela tinha recebido o valor, era de 9 mil. Mas para liberar tinha que ter movimentação na conta, então ela tinha que transferir para eles e eles iam devolver. Nisso ela transferiu 24 mil. Nossa. Então, assim, ela não se deu conta, porque eles usam scripts e tal, ela não se deu. Quando ela se deu conta do valor que ela já tinha passado, ela disse, eu não acredito. Não usaram a minha foto, usaram a foto de um outro advogado, de um processo que estava baixado há anos. Ela disse, eu nem lembrava mais esse processo. E como era dia 24, eu tentei contato com o advogado, ele não me respondeu. Eu disse, sim, é recesso? Né? Ela falou isso comigo, já era no início ali de janeiro, né? Então, assim, preste atenção, preste muita atenção, porque não... E outra, vamos supor, quando que a gente vai ter que pagar para o Poder Judiciário? Quando não tem a JG. Aí não é para liberar valores. Também é bem importante. Eu fiz um pedido, eu entrei com uma ação e eu não tenho direito à justiça gratuita, então eu tenho que pagar as custas processuais. Como que eu vou pagar as custas processuais? Também tu não vai pagar para o teu advogado, tu não vai pagar para a pessoa. O advogado vai fazer uma guia do Poder Judiciário e vai te mandar essa guia com, às vezes, o QR Code e o código de barras, e ali está escrito Poder Judiciário, o Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul. O beneficiário é eles, é a justiça. Né? E aí você vai pagar. Então, é assim que vai se pagar a guia de custas. Sim. Mas não é para liberar valores. É para o processo andar, que geralmente a maioria das pessoas tem a JG. A maioria das pessoas tem. Então, assim, não existe, volto a repetir, vou reforçar, vou falar 1000 vezes. Não existe pagar para ter um valor que é teu de direito que tu ganhou numa ação. Você não vai pagar taxa nenhuma. O Poder Judiciário não cobra taxa nenhuma para ter a liberação desses valores. Eu estava pensando que vai chegar um ponto que a gente vai acabar regredindo. Talvez todo o pagamento tu vai ter que pedir para o cliente até o teu escritório. Também. Né? Ou então, na hora de conversar, vai ter que ter uma senha entre vocês. E sabe que a inteligência artificial hoje, ela tá muito ativa e ela vai evoluir muito ainda, né? Sim. Então, há golpes que a pessoa utiliza um aplicativo de inteligência artificial, ela tem o meu rosto, ela tem a minha foto. Sim. Só que não é eu falando, e é a inteligência artificial. Ou assim como usam a minha voz e podem gravar um áudio. Então, olha como isso é delicado. Por isso, assim, qual foi o canal oficial que você falou com o seu advogado? É aquele número. Mesmo que o advogado tenha trocado de número, ele fica só ali, na conversa mesmo, do WhatsApp ali, ele fica, o fulano trocou de número. Exatamente. Mas não muda. O contato fica o mesmo, tu vai ter o acesso ainda. Não existe... chegou uma mensagem nova de um número que você não conhece com a foto do teu advogado. Já começa por aí. Já começa por aí. E eles pegam as pessoas justamente porque elas já estão numa situação, às vezes, fragilizadas, dependendo financeiramente, né? Então elas vêm com a notícia, nossa, vai ser um alívio financeiro. E aí acende na pessoa vou ganhar, o que eu preciso fazer?
e quer resolver rápido aquilo. Não é rápido que vai funcionar. Pediu dinheiro, para tudo que tá fazendo. Liga pro teu advogado no canal oficial. Se possível, se ele tiver escritório físico, vá até o escritório. Não faça nenhum pagamento sem conversar com o seu advogado. E volto a dizer, não existe pagamento para liberar alvará em valor de uma ação que você ganhou. Se você ganhou, tá lá o alvará, pode imprimir o alvará e ir no banco sacar, ou vai passar para tua conta, vai indicar uma conta para depósito. Mas não existe de pagar taxa, nem na Justiça Estadual, nem na Justiça Federal, pagar taxa para liberar valor. Bom a gente poder conversar. Imposto, outra coisa. Elucidar as pessoas. Se alegarem imposto, tem um imposto para pagar, é descontado. Não vai pagar imposto. O imposto já vem descontado, tá? Então é bem importante também. Não tem que pagar em hipótese alguma para receber dinheiro. Tá? E são, vamos dizer, partes do processo que a maioria das pessoas não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Por exemplo, assim, às vezes a gente entra com uma ação. Eu não sei, a maioria dos colegas que eu tenho conversado, o que a gente tem feito? Botado tudo em segredo de justiça. Aí eu boto a inicial, todos os documentos, tudo em segredo. Aí a pessoa não vai ter acesso. Claro que às vezes alguma petição ou outra que a gente vai protocolar poderá ter, mas não os dados principais ali. Então a gente tem feito isso, de colocar em sigilo tudo, para evitar esse tipo de situação. E a gente entra com a ação hoje. Tá? Eu entrei com a ação hoje. Semana que vem já ganhou a causa. Já entra o falso advogado dizendo, não, a gente ganhou a ação. Não deu nem tempo do juiz analisar a inicial. Não deu tempo. Às vezes, entendeu? A parte nem foi citada e tu já ganhou a ação. Então, claro que a maioria das pessoas, elas não têm essa visão técnica, elas não têm conhecimento. Por isso, assim, fale com o seu advogado. Quando você contratou, ele já deve ter dito, olha, não é um processo rápido, vai demorar. Sabe? A não ser que tenha tido uma proposta de acordo da outra parte, e aí vocês vão entrar num acordo, mas tu vai conversar com o teu advogado antes. Não vai ser nada feito às pressas. Nada feito às pressas. Então, é bem importante. O pagamento por uma taxa que não precisa, a pressa que eles usam da urgência. Se não fizer agora, não vai ser liberado o valor. Ok, não libera. Se eu ganhei, o valor é meu. Ele vai estar disponível hoje, amanhã, semana que vem. Ele é meu. Eu vou falar com o meu advogado e vou falar. Então, e tem casos que eles falam isso da reunião do STJ e eles dizem, não, o teu advogado não pode participar. Não existe na legislação brasileira nenhum ato que você vá fazer sem o seu advogado. Você contratou advogado, você tem um advogado no processo e ele não pode participar. Não existe, isso é um ato nulo e ilegal. Não tem, se você contratou até qualquer processo criminal civil, se você tem o advogado no processo, ele é obrigado a te acompanhar. O Poder Judiciário tem que dar essa possibilidade. Ele tem que ser intimado para participar do ato. Não, ele não pode participar ou ele não precisa participar. Já é ilegal. Perfeito. É realmente muito bom a gente poder ouvir dessa maneira. Eu não fazia ideia, por exemplo, desse último ponto. Eles fazem que... Não, o teu advogado não precisa participar. Como não? Se é um ato processual, é legal que ele participe. Ele é obrigado a participar. Se ele não participar, é um ato nulo. Obrigado por ter vindo, Daiane. Imagina, eu Obrigado que agradeço. Por ter vindo, por trazer essa parte, vamos dizer, mais íntima do trabalho, até para o pessoal começar a se ligar mesmo. Porque... tá demais. Tá demais. É demais. Eu não sei qual que vai ser a saída que nós vamos encontrar, o que a OAB vai encontrar, além das campanhas que já têm sido feitas, né? Porque, como eu falei no início, ela afeta a relação principal, a confiança. Exato. E eu me admiro, os colegas também que fazem, mas assim, teve um caso que o cliente processou a advogada, porque ela era a única que tinha... Graças a Deus a sentença foi de improcedência e a colega ganhou, né? Mas assim, não é a única que tem o acesso, né? Então assim, ela atinge a imagem do advogado também, né? Será que realmente ele não mandou fazer isso? Então assim, isso não é uma coisa só minha, não é só dos advogados daqui de Farroupilha, não, nacional. Exatamente. É nacional. Ontem mesmo, né, tá circulando notícias que eles desarticularam uma quadrilha de falsos advogados numa mansão de luxo
Sim. né? Com vários computadores, com os scripts, com vários celulares, né? Com as mensagens que eles mandavam para as pessoas, né? E todos foram presos. E essas quadrilhas movimentam milhões de reais. Bom, Então, se a gente, seja através de WhatsApp ou através de SMS, todo mundo recebe pelo menos uma mensagem, sim. imagina o quanto tá se girando no Brasil, né? São A gente tem quadrilhas que se preocupar especializadas. mesmo. Até numa próxima conversa sobre o tema, eu quero trazer os dados Isso. que a OAB divulgou do número de casos, e é estarrecedor. Subiu exponencialmente, assim, nos últimos meses, subiu muito.